Atenção, administradoras do lar! Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Então nós temos toda segunda-feira ou as virtuosas, né, que estão aqui junto com a gente, e liderando elas, claro, é a nossa querida Vanessa Gomes, para os íntimos Van Gomes. Isto mesmo. E hoje, segunda-feira, não é diferente, ela está ao vivaço, creio eu que lá do Espírito Santo. É isso? Ô Van, bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, pastor Welber! Bom dia, Rede 316, segundou, e nós aqui, virtuosas, modo on, ativado, porém, pastor Welber, ai, rapaz, ativado modo on e o modo gripal também. Peguei uma gripe essa noite, pastor Welber. Sério? Meu Deus. Rapaz, ai, a gente é gente, né? Ser humano tá aí pra ir. Para Meu estar Deus. entupida. Hoje estou aqui participando do programa, porém, meus amigos, minhas amigas, entupida, congestionada, já tomei remedinho, já fiz o que tinha que ser feito, agora esperar fazer o efeito, né? E até rimou, né? Ficou legal. Fiz o que tinha que ser feito, esperar fazer o efeito. Pois é. Mas estamos aqui porque esse é o dia que o Senhor nos deu, uma semana cheia de oportunidades para vivermos, né, os planos de Deus para a nossa vida. E eu não abro mão, não, por causa de uma gripezinha. É uma gripezinha, a gente vai seguindo adiante e fazendo a vontade de Deus, né, não permitindo que essas debilidades que às vezes o corpo da gente acaba, né, sendo atingido venha a incomodar. E aí, pastor Welber, eu já te pergunto, quando você fica com essas gripes assim, de repente, você que é o cara da voz de veludo, como é que você faz para tratar essas gripes? Me conta. Olha, receita da vovó, muita água. Ah, Né? isso Muita daí é. água. E aí, assim, o que eu tento, né, aliviar, principalmente crises de sinusite aqui em Brasília, eu acho que todo mundo que chega aqui em Brasília já ganha de presente a sinusite, sabia? Aqui, pelo menos a grande maioria da galera que eu conheço diz que tem crises de sinusite aqui e tal, né? Normalmente uma gripezinha evolui para uma sinusite, principalmente essa época de seca, né? Então, assim, é bastante água que a gente costuma tomar, e claro, se desenvolver ali uma febre, alguma coisa, aí, claro, a gente tem que tomar aquele antitérmico, e, enfim. Mas é o que o que eu particularmente faço aqui é isso, né? E se a coisa agravar, aí sim a gente procura um médico e tal, mas eu particularmente é isso que eu faço. Quando começa resfriado, essas coisas assim, aí é própolis, é óleo de copaíba e mando para cima também muita água, uma água acima do normal mesmo. Eu falo até isso para os meus filhos, ó, vão beber bastante água para a gente afogar o vírus da gripe. Aqui a gente também fala uma dessa. Eu tô bebendo bastante água e foi de ontem para hoje, essa madrugada que eu amanheci. Eu já de madrugada já estava meio agoniadinha, congestionada, já percebi que estava respirando pela boca, né? Aí eu Ixi. falei, ih, vai dar ruim, mas Deus é bom e vamos que vamos. E hoje o nosso assunto, pastor Welber, eu não podia deixar passar em branco. É um assunto muito importante, principalmente, eu posso dizer, para nós que somos mulheres. Sabe por quê? Não sei se você está lembrando aí, você viu o banner que o pessoal do marketing está fazendo lá no Instagram? Tão bonitinho o banner. Pois Nossa, é, rapaz. Pois é, você que não segue a gente lá na Rede 316 no Instagram, por favor, dá uma passadinha lá, dá uma curtida. Aproveita, quando vem esses banners, deixa eu dar uma dica aqui pro pessoal que está nos ouvindo. Você que nos segue lá nas redes sociais, deixa eu dizer um negócio. Quando eles fazem a arte, botam o banner lá, é para você propagar a Rede 316, bonita. É para você divulgar a nossa programação nas suas redes sociais também. Tem muita gente que já faz isso, tá? Tem muita gente que já faz isso. Tem, ó, a Janilda Pereira, eu sei que faz. Tem a Tatiana também, tá sempre lá. A Regiane também tá sempre lá, compartilhando os posts. E aí, o que eu digo? Para você que é nosso ouvinte,
passa lá no Instagram da Rede 316, pega o banner, é o banner do Virtuoso Modo On, é o banner do Café da Manhã, né, com a Márcia Doneda, o Quarta Retrô, toda a nossa programação tem o bannerzinho. Você pega, clica no aviãozinho e posta nos seus stories. E todo mundo vai ver, vai ficar lá aberto por 24 horas, todo mundo vai ver, todos os que te seguem, te acompanham, seus amigos, e você vai divulgando junto com a gente a Rede 316. Facinho, facinho. E ó, para você ser surpreendido, não cai o dedo quando você faz isso, tá bom? Então já fica a dica. E no banner que eles fizeram para a gente hoje, traz para nós a temática que eu separei para a gente conversar hoje. Mulher virtuosa fala, pastor Welber. Fala, mas ela fala o quê, por quê, como, quando e quanto. São peneiras, são filtros muito importantes que nós, mulheres, que queremos ter o nosso modo virtuosa ativado, precisamos ponderar. E é sobre esse questionamento, né, essa postura, essa habilidade que eu creio que foi dada por Deus para nós mulheres, para muitos homens também, tá? Não estou tirando, né, essa possibilidade de homens não, tá? Pastor Welber e nossa audiência. Mas eu quero falar aqui para as bonitas que recebem muitas vezes, pastor Welber, o rótulo que você mesmo já disse para mim que é um absurdo, mas que mulher fala demais, né? E não é bem só as mulheres, né, pastor Welber? Você vai concordar comigo que tem muita gente que fala bastante também por conta do seu perfil. Seu perfil, sua característica comportamental, sua personalidade, né? Aquilo que Deus deu para você por habilidade. Não é uma coisa exclusiva das mulheres, apesar de que o ato de falar muito é algo bem particular e bem latente nas pessoas com perfil de influência. Lembra? Naquele dia que nós falamos aqui sobre os perfis comportamentais, que a gente falou sobre o influente tem habilidade para falar, gosta de falar, se comunica melhor falando. Tem outros que se comunicam de outras maneiras, né? Escrevendo, enfim. Mas o lance do falar, para aqueles que têm um perfil influente, é muito, muito mais latente, muito mais usado, né? E eu me lembro também que lá no Gênesis, né, quando a gente lê sobre toda a formação da humanidade, Deus chega para a mulher e faz ela uma auxiliadora idônea com uma particularidade muito rica, muito linda, que é a de influenciar. E se você for analisar bem comigo, você que está nos ouvindo, presta atenção nas características das mulheres. As mulheres têm um poder muito grande, muito forte de influência. E isso me deixa muito em alerta, sabe? Porque Deus deu essa habilidade, né, para cada uma de nós. E quando Deus declara, você vai ser Ezer Kenegdo, aquela que intervém em favor de outro, aquela que vai falar com persuasão, né? O que significa bem essa questão de intervir em favor de alguém. A gente precisa entender que o inimigo das nossas almas sabe bem disso, que isso não foi uma coisa secreta que Deus passou para a gente e não contou para ninguém. A Bíblia fala que Deus declarou: você vai ser Ezer Kenegdo na humanidade para o homem, né? E se foi declarado, no meu entendimento, né, foi algo que foi sonoro, que as pessoas ouviram, né? Que o homem ouviu, que ela ouviu e que a criação que estava ao redor ouviu. E a Bíblia diz que Satanás, ele desde sempre está rondando, né, ao nosso redor, buscando brechas. E eu creio que ele sabe que Deus deu essa particularidade, essa habilidade de intervir, de influenciar para nós mulheres. Talvez seja até por isso que não só
né, com relação aos homens, mas eu tenho entendido, creio que é o Espírito Santo de Deus que nos dá esses esclarecimentos. Satanás tem trabalhado com muita veracidade em cima da figura da mulher, né, da figura feminina, porque ele sabe que nós mulheres somos influentes. Ele sabe que quando a mulher, né, se posiciona, quando a mulher é, usa essa habilidade que Deus deu de influência, ela pode convencer muita gente. Ela convence os filhos, ela convence uma próxima geração, né? E não seja talvez distante disso que a gente precisa saber que a mulher sábia é quem constrói. Por quê? Porque se ela influencia com sabedoria, ela vai construir. Mas se ela influenciar com tolices, né, ela vai destruir. Destruir a sua própria família, destruir a sua própria casa. Então, como é importante a gente parar um pouquinho e pensar nesse poder de influência que a mulher tem. E por termos esse poder, essa capacidade de influenciar dada pelo próprio Deus a cada uma de nós, a gente precisa saber usar esse poder de influência com sabedoria. E em Provérbios 31, no capítulo 31, que é o nosso texto base da nossa programação aqui, por todo os discursos, né, que a gente traz, as reflexões que a gente traz, no verso 26 diz que ela fala, mas ela não fala de qualquer jeito. Ela fala com sabedoria. Ela fala com temor ao Senhor, né? Porque Provérbios capítulo 9, no verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio, é a chave, é a porta para a sabedoria. Então ela fala assim, ela influencia através daquilo que diz, mas ela não fala de qualquer jeito. Ela pensa como, por quê, para quem, quando, quanto. Ela está falando e debaixo do temor do Senhor. E é sobre isso que eu quero que a gente venha a conversar um pouquinho aqui. Você que está nos ouvindo aí na rede, por favor, manda seu comentário aqui no WhatsApp. É só clicar no íconezinho do WhatsApp que está aí, no app da Rede 316, e sua mensagem vai chegar direto aqui para o nosso banco de dados e a gente vai dar uma lida na sua questão, na sua ponderação. Por que não? Eu não sou a dona da razão. Estou aqui para compartilhar com você um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente procura, né? E um pouquinho daquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração e a gente se coloca disponível para propagar, tá bom? E aí você vai mandando, e pastor Welber, fique à vontade para me dizer aí o que as meninas estão dizendo, o que os rapazes estão dizendo a respeito dessa temática que a gente está trazendo hoje, combinado? Porque hoje eu vou dando umas pausas para beber água, até por sua influência aqui na minha debilidade, tá bom, pastor Welber? Não, beleza, pode deixar. A gente está aqui, estou de olho aqui no povo que está mandando alô, mandando recado. Aliás, mais cedo, né? O pessoal já estava dizendo que já estava no ponto esperando a van, né? Então já tem, já teve essa de manhã, já mais cedo, né? O povo já sabendo que hoje é segunda-feira, hoje é dia de Virtuosas Modo On, né? E então já tinham mandado aqui para gente alguns recados. Mas eu estou de olho sim aqui. Você pode seguir e eu vou, a hora que tiver os recados aqui, eu vou te avisando. Tá joia. Até para a gente poder deixar mais dinâmica a nossa conversa. Mas vamos lá. Provérbios 31, verso 26 diz: a mulher sábia, ela fala com sabedoria. A partir desse versículo tão poderoso, tão rico. E, na verdade, se você for pegar a listinha de metas batidas por essa mulher extraordinária, é um versículo pequenininho na listagem. Mas não é porque ele é pequenininho que ele não tem grande relevância. Uma das coisas que eu ouço de muitas mulheres, eu posso até falar por experiência própria, ouvi muito. Porque você fala demais, você tem que falar menos, né? Porque quem fala menos peca menos, a gente tem que ser tardio para falar, mas pronto para ouvir, não é? E é verdade. É verdade que às vezes a gente
pela nossa proatividade, e eu conheço muitas mulheres que são muito proativas, muito para frente, né? Muito imediatistas. A gente sai na frente falando sem pensar. E aí eu acho que está uma das maiores ciladas que a gente acaba caindo. Nós que somos muito para frente, a gente fala sem pensar, fala assim, sem pensar com quem nós estamos falando, né? A gente fala sem pensar o que nós estamos falando, a gente fala sem pensar quando, se é o momento oportuno, né? Que às vezes a gente vai falar uma coisa bonita que não vai abençoar em nada, muito pelo contrário, já passou e não vai mudar o fato. Ah, mas eu estou falando para que não faça de novo. Será que agora é a hora de você falar para que não seja feito novamente? Será que a forma que você está falando está sendo a forma estratégica? Porque a mulher de Provérbios 31, a gente está estudando já aqui há bastante tempo e temos muita coisa para estudar ainda. Se preparem, mas assim, a gente já viu que ela é uma mulher estratégica. Ela não é uma mulher qual é a expressão que se fala quando improvisada? Ela não é uma mulher improvisada, sabe? Ela não é uma mulher da hora, ela pensa, ela raciocina, né? E dentro desse contexto de pensar, de raciocinar, eu quero trazer uma ponderação aqui que é bastante relevante e que traga discernimento a você. Olha só, não confunda sabedoria com conhecimento. Não confunda sabedoria com inteligência. Não confunda sabedoria com expertise. Porque ter conhecimento não necessariamente significa que você é uma pessoa sábia. Conhecemos muitas pessoas que são extremamente inteligentes, extremamente ricas de conhecimento, mas tolas no ato de agir nas suas ações, tolas na sua fala, né? Foram insensatos nas suas atitudes, nos seus discursos, nas suas ponderações, nas oportunidades que às vezes tiveram na mão, tiveram atitudes erradas. Por quê? Porque foram insensatos, não tiveram sabedoria. E o que a Bíblia nos fala a respeito de sabedoria? O que é, biblicamente, ter sabedoria? Ter sabedoria é você estar debaixo da vontade de Deus, do desígnio de Deus, da direção de Deus, sem questionamentos, sabe? Tem uma máxima que eu ouço muito e tento passar para os meus filhos: obediência questionada é desobediência. Obediência tardia é desobediência. O obediente é aquele que faz, é aquele que obedece. Ele não obedece por medo, ele não obedece porque ele vai ser sancionado. Aquele que obedece na questão voltada para Deus, aquele que obedece voltado para Deus, com temor ao Senhor, é porque ele não quer entristecer o Deus que o criou, ele não quer entristecer o Deus que o ama, ele não quer entristecer a Deus, e por isso ele obedece. Ele não obedece porque se eu desobedecer a Deus eu vou ser castigado. E muitas das vezes a nossa desobediência, ela já leva, o nosso erro já leva a consequências muito ruins, já dolorosas. A gente tem que pensar que as nossas atitudes, elas têm que estar baseadas, elas têm que estar estruturadas, elas têm que estar posicionadas debaixo do quê? Do temor do Senhor, levando em consideração a vontade de Deus. A minha atitude, a minha fala, ela tem que estar debaixo da vontade de Deus. E aí você vai me perguntar assim: Van, seja sincera, você faz isso? Não, querida, 100% não. Não vou mentir aqui para você. Não vou. Mas a gente também não pode deixar passar batido que Deus, ele considera nosso tempo de ignorância. A partir do momento que a gente não é mais ignorante, não é mais inocente, que a gente agora tem
ciência do que nós devemos fazer, nós começaremos a ser cobrados por isso. E não é uma coisa assim gostosinha de fazer, não. Muitas das vezes a gente obedece não querendo obedecer, mas a gente obedece por quê? Porque a gente é obediente. A gente obedece porque a gente sabe a quem nós estamos ouvindo. A gente obedece porque nós sabemos que o Deus que deu a ordem, o Deus que deu o direcionamento, ele não sabe, ele não enxerga as situações como a gente enxerga. Ele não vai nos direcionar para um caminho mau porque ele é amor, porque ele é pai amoroso. Ele não vai nos levar a atitudes injustas. Por quê? Porque ele é justo, ele é correto, ele é bom, ele é perfeito em tudo o que faz. E se ele está dando uma orientação para nós, é porque essa orientação ela se encaixa dentro do perfil, do padrão daquilo que ele faz. Por mais que no nosso entendimento, no nosso consentimento, na nossa cabeça, seja algo errado. E uma vez eu, numa condução de discipulado com algumas meninas, eu compartilhei sobre a conquista da Terra Prometida e todas as instruções que Deus dava para Josué. E uma delas falou assim: gente, como é que Deus manda matar todo mundo desse jeito? Como é que Deus age de determinada forma, dando essa instrução para Josué? Minha amiga, Deus é Deus. Uma vez, uma dessas pastoras que a gente ouve aí nas redes sociais, ela comentou um negócio que fez muito sentido para mim. Quando Deus, às vezes, te tirar de um lugar, quando Deus, às vezes, te orientar a sair de um lugar, quando Deus, às vezes, te afastar de algumas companhias, não questione, porque Ele sabe o que este lugar te levaria, as situações que você passaria se você permanecesse ali. Ele sabe aquilo que aquelas pessoas estão falando a seu respeito que você não sabe. E quando a gente conhece, entende que Deus é um Pai zeloso, um Pai que nos orienta, que nos ama, que nos direciona em amor, porque Ele quer que a vontade dEle aconteça na nossa vida, e não é qualquer vontade, é uma vontade boa, perfeita, agradável, que vem para nos trazer esperança e um futuro de paz, porque esse é o plano dEle para cada um de nós. A gente obedece, a gente acata. Muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não obedece, porque nós estamos debaixo do nosso entendimento. E no livro de Provérbios já temos diante de uma lista, de uma gama de sabedoria compartilhada, né? Do homem mais sábio que já existiu, né? E segundo a Bíblia, jamais existirá outra pessoa tão sábia, né? Humana como foi Salomão, né? Gente, né? E a Bíblia fala que através da sabedoria de Salomão compartilhada, né, no livro que ele mais inspirou, muitos dos capítulos do livro de Provérbios não foram escritos por ele, mas inspirados, orientados por Salomão. Ele diz: olha, não se apoie no seu próprio entendimento, mas leve em consideração, sabe, leve em conta, ponha o Senhor em tudo que você for fazer e você vai ser bem-sucedido. Mas quando você se apoia no seu próprio entendimento, o sucesso nem sempre vai vir. E eu vejo que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher com total sucesso nos seus discursos, na sua fala, na sua influência. Por quê? Porque ela era uma mulher que temia o Senhor. Ela não falava de acordo com a sua visão humana, ela não falava de acordo com as suas emoções, de acordo com o seu coração. Por quê? Porque ela sabe que o coração é enganoso, ela sabe que as nossas emoções são enganosas, mas ela estava mergulhada na vontade de Deus, ela estava afundada, ela latejava a vontade de Deus. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso, sabe por quê? Porque nós não temos tempo de ter um bom relacionamento com Deus. A gente foca em ter um bom relacionamento com o marido,
A gente foca em ter um bom relacionamento com os filhos, a gente trata esse relacionamento com muita dedicação, a gente está lá né, disciplinada em cuidar, né, do nosso marido, em ouvir o nosso marido, em ouvir o nosso filho, mas você separa de verdade um momento para ouvir Deus, para sentar, né, à mesa com o Senhor, tomar um café com Ele, ouvir as estratégias que Ele tem para a gente. Às vezes a gente não faz isso por conta da nossa má gestão do tempo. Às vezes a gente não faz isso porque inconscientemente a gente tem resistência a obedecer. A gente precisa ser verdadeiro. Quanto mais verdadeiro nós formos, mais livres do nosso pecado a gente vai ser. Que cada um de nós venhamos a ter uma reflexão sincera. Será que eu estou realmente buscando ser uma pessoa mais sábia? Será que eu estou exercendo a sabedoria que constrói ou eu estou mais praticando a ignorância, a tolice, a ingenuidade que destrói? E se eu estou agindo de seja lá qual dos lados, por quê? Será que eu estou realmente dedicada em conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus? Há uns meses atrás, lá na minha igreja, na igreja que eu congrego, na Igreja Batista da Glória, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, pastoreada pelo pastorzão PJ, nosso pastor Joel Félix, que amamos de todo o nosso coração, um homem temente ao Senhor, um homem muito sábio e também humano, né? E nós estivemos ali orientados pelo nosso pastor a estudar, o estudo bíblico, né? Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Como foi transformador rever todo esse estudo. Se você já fez o Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, sugiro você a fazer de novo. Sugiro você a fazer sozinha no seu sós com Deus, ou então convidar o seu marido para fazer com você, ou então utilizar esse estudo para você fazer com a sua família. Porque quando nós conhecemos a Deus e com ousadia, né, às vezes até com uma forma mais fácil de vermos a prática dessa vontade, a gente começa a ter atitudes mais sábias, a gente começa a ter uma fala mais sábia, um toque mais sábio, um andar mais sábio, um olhar mais sábio. A mulher de Provérbios 31, ela fala muito? Fala, porque ela é influente. Ela fala quando? No momento oportuno. Por quê? Porque ela conhece o kairós de Deus. Ela sabe a estratégia, o momento, ela se prepara, ela está atenta às oportunidades. Dentro do estudo A Mente de Cristo, não, desculpe. Dentro do estudo Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, você vai ver que Deus abre estratégias, abre janelas ricas de oportunidade. Para quê? Para a gente se posicionar. Como a gente vai se posicionar? Refletindo Jesus Cristo. Refletindo Jesus Cristo, não refletindo a Vanessa, não refletindo o Elber, não refletindo a nossa paternidade humana, não refletindo as nossas ideias, mas refletindo Jesus Cristo. Ela se posiciona assim, ela se posiciona sendo igreja de Jesus, a noiva de Jesus, né? Ela fala como? Ela fala a fala de Jesus, a voz de Jesus, né? Quantas vezes vejo pessoas recebendo apontamentos, eu mesma já fui apontada pelos meus pecados, pelos meus erros, por irmãos, por família, por pessoas à minha volta. E alguns me questionavam e falavam assim, você não vai revidar? Você não vai contrapor? Você não vai se defender? E nesses momentos, às vezes, críticos da nossa vida, se a gente não está mergulhado na vontade de Deus, se a gente não está mergulhado no querer de Deus, a gente acaba sendo influenciado pelas pessoas que estão à nossa volta. Mas quando nós estamos mergulhados na vontade de Deus, né? Eu tenho
o costume de, quando eu estou passando por um momento crítico, aí que eu mergulho mais na leitura da Bíblia. Se não faz sentido para mim, eu procuro outras versões, eu procuro a orientação do Espírito Santo, é jejum, é oração, é joelho dobrado mesmo, é leitura. Senhor, não estou entendendo. E diante dessas pressões que a sociedade às vezes bota para a gente, que as pessoas à nossa volta botam para a gente e botaram sobre a minha vida, eu respondi: se Jesus, que foi aquele que não teve pecado, que não teve erro, diante de apontamentos injustos, abaixou a cabeça como uma ovelha diante dos seus tosqueadores e não abriu a boca, eu, Vanessa, que sou cheia de pecados, que tenho parte errada na situação X ou Y, eu vou abrir a boca, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque o meu posicionamento tem que ser um posicionamento igual ao de Jesus, que é o meu mestre, o meu modelo. E olha, para isso não é fácil não, tá? Exige disciplina. Depois que falei isso, por mais que lá dentro do meu coração tivesse doendo, eu estava feliz porque eu estava imitando o meu mestre, como Paulo nos orienta a fazer. Sabe? Imitar Jesus. Então a mulher sábia, ela fala com sabedoria, porque ela sabe com quem ela está falando. Muitas das vezes a gente fala com os nossos maridos e a gente não tem o resultado, às vezes, que a gente gostaria de ter tido. Sabe por quê? Porque a gente não pensou com quem a gente está falando. A gente acha que está falando com o marido, mas a gente fala como se estivesse falando com o filho. Fala como se estivesse falando com qualquer um. E, ei, ele é o marido, ele é o seu marido, aquele que você escolheu para viver uma vida juntos debaixo da mão poderosa do Senhor. Ele é o sacerdote da sua casa, ele é o seu cabeça. E olha, não falo isso somente para as mulheres aqui, porque, né, a nossa temática meu discurso é muito voltado para as meninas, para as mulheres, mas pense também, rapazes, homens valorosos, falem com sabedoria, refletindo Jesus, aquele que é o noivo da igreja, aquele que se sacrifica por ela. Muitas das vezes eu conheço rapazes, homens, maridos, que no seu discurso, em vez de proteger, em vez de se sacrificarem, né, de irem para a cruz no lugar das suas esposas, eles expõem as suas esposas, eles apontam as esposas. Meu irmão, seja sábio, seja prudente, seja estratégico diante da orientação de Deus. Você decidiu, você aceitou se casar com ela, sua responsabilidade é ser Cristo para ela. E a sua fala tem que estar refletindo essa posição. E assim você vai abençoar a sua casa. Minha reflexão hoje é: vamos ser sábios, vamos estar debaixo do temor do Senhor. A mulher de Provérbios 31, ela fala, mas ela fala debaixo da vontade de Deus. Ela discursa a vontade de Deus. Ela fala com sabedoria, não apoiada no seu achismo, na sua visão, no seu senso de justiça, mas debaixo da vontade de Deus, muitas das vezes abrindo mão da sua própria vontade, muitas vezes abrindo mão do seu senso de justiça, abrindo mão da sua percepção das coisas. Por quê? Porque ela tem consciência de que ela é limitada, de que ela é pecadora e de que o Senhor é o único justo que sabe com segurança o que devemos fazer, como devemos fazer e por que devemos fazer. É isso que eu trouxe hoje para a nossa reflexão, pastor Welber. Muito bem. Van, olha só, tem aqui já alguns recadinhos, né? A Alessandra Schumacher, que daí de Vila Velha, ela está dizendo assim, ela fez um comentário que eu achei interessante, né? Ela falou assim, hoje... peraí, agora sim, atualizando o recado dela. Como é trabalhoso dar uma pausa, respirar e pensar mais antes de falar. Que a cada dia o Espírito Santo possa nos ajudar. Essa
é a minha oração. Ela que está lá em Vila Velha, também. Está aí em Vila Velha, né? Aí no Espírito Santo. Isso, tá aqui. Muito bem. Deixa eu ver quem mais passou por aqui, Ivan. A Natália Dantas. A Natália, ela é nova aqui na rede, está ouvindo a rádio a partir de hoje, né? Ela falou assim, ó, meu nome é Natália, ontem esteve aqui na minha igreja missionária Márcia e foi uma bênção, e ela falou sobre a rádio e hoje estou ligada aqui em Itabira, Minas Gerais, está lá, está plugada aí na rede, ligada na Virtuosas Modo On. Já chegou grande aqui a Natália, né? Já chegou logo ouvindo Virtuosas Modo On, então aí, ó, pegou abençoada aí, minha amiga Natália. Glória a Deus. O Araújo também está por aqui, né? O Eri Araújo. E o Eri está dizendo o seguinte, deixa eu ver o que é que meu amigo Eri está falando aqui. O Eri também é novo, viu? Tá chegando hoje aqui na rede. Ele está dizendo que ele é da PIB lá de Serra Dourada 2. O nome dele é Eri Araújo, como a gente já falou aqui, né? E ele está dizendo assim, ó, bom dia, sou de Serra, Espírito Santo, e conheci a rádio através do Facebook, quando acessei a página de missões nacionais. E deixa eu ver o que mais que ele fala aqui, está agradecendo e tal, e está ligado também aqui na rede 316. A Isabela Veríssimo também está aqui, ela está lá em Curitiba, né? E ela falou assim, ó, maravilha, mulher virtuosa. Aí botou mais aqui, ó, mulher virtuosa, maravilhosa. Legal, tá aí com a gente aí, a nossa querida Isabela. O Gesmário Jardim também está na área, né, Gesmário? Hoje todos os homens aí levaram uns puxõezinhos de orelha, né? Então, mas assim, olha, não querendo agora defender os homens, não é nada disso, mas assim, esses dias agora vendo uma pesquisa, foi até meu filho, não, foi meu filho? Não, foi minha filha, fez um comentário comigo, né, e tal, ela falando que fizeram uma pesquisa, não sei aonde aí, em algum lugar nos Estados Unidos e tal, e chegaram, né, com as mulheres, né, e perguntando, em uma situação, quem deveria morrer, né? Se o homem ou a mulher? Adivinha qual foi a resposta, Van? Vê se você consegue. Nossa, não faço ideia. Qual seria a tua resposta para uma pesquisa dessa? Quem deve morrer numa situação difícil, o homem ou a mulher? Uma situação, sei lá, chegou um bandido, botou arma na cabeça, quem deve morrer, o homem ou a mulher? Na tua opinião, quem que você... Olha só. Você ou seu esposo? Quem deve? Eu não sei dizer quem deve, mas eu acho que as mulheres, elas tomam mais à frente nessas dores, a gente enfrenta bastante, né? Apesar da sociedade, né? A gente vê historicamente, o navio está afundando, né? Protege as mulheres e as crianças e os maridos vão para a berlinda, né? Vão para o sacrifício, né? Os homens vão para o sacrifício. Mas eu acho que a mulher, ela se doa mais. Na minha opinião, eu acho que as mulheres pulariam na frente. Pois é, mas a pesquisa, a maioria, claro que tem as exceções, que é o seu caso, mas a grande maioria disseram que quem deveria morrer, com algumas delas com esse comentário aqui, ó, com certeza é o marido. Ai, coitados. E aí fizeram a mesma pesquisa com os homens. Chuta o resultado. Eles disseram que eram eles mesmos. A maioria a grande maioria, né, disseram que sim, que eles deveriam morrer, né, se fosse o caso, para escolher entre os dois, entre ele e a esposa, eles disseram que eles deveriam morrer, né? Essa foi uma pesquisa, né, que foi feita interessante, né? Mas por que que eu estou falando? Por que que eu estou comentando? Porque eu vi a tua fala aí, né, Van, falando que tem muitos homens, né, que de fato, aliás, tem muitas mulheres, né, que hoje estão com papéis invertidos dentro de casa. Né? O cara tá deitado no sofá e a bichinha tá lá, virando, levantando o sofá com ele, inclusive deitado para ela poder limpar por baixo, entendeu? Misericórdia, Jesus. Tá mais ou menos desse jeito mesmo, né? A geração, como diz um amigo meu, a geração Nutella, os caras, os raízes aí estão entrando em extinção, né?
E essa coisa mesmo de o cara subir, se for o caso, para resolver uma situação dentro de casa, de, sei lá, uma falha no sistema, na energia, em alguma coisa. Então, o homem tem que tomar essa posição normalmente, né? Numa situação na rua de risco e tal. Normalmente o homem é que, né? Mas hoje, de fato, a gente está vendo que tem algumas mulheres, aí eu não sei se estão confundindo a questão de empoderamento, né? Que eu acho que o empoderamento não é isso, não é a mulher agora querer assumir o papel de homem, não, eu acho que não é isso, né? E aí tem alguns homens, como a gente já viu aí alguns meses ou alguns 2 anos para trás aí, né? O cara aí em rede nacional e pedir desculpa porque é homem, pedir desculpa porque tem testosterona, pedir desculpa, né? Essas coisas aí, um monte de mulheres aplaudindo essa loucura aí. Então, e de fato, tá uma geração mesmo que a gente tem que estar orando e prestando atenção, né? Porque é preocupante, né? Muito preocupante, mulheres assumindo papéis de homens. Isso não é legal e não é isso que nós temos aprendido, né, Van? É a referência bíblica, né, Pastor Welber? Se a gente for olhar as referências bíblicas, a gente vê que toda vez que a mulher toma a frente, né, toma a posição do marido, até nas decisões, dá ruim, Pastor Welber. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Vamos voltar lá no Gênesis, Adão e Eva, né, homem e mulher, que eles só foram receber o nome depois que foram expulsos, né, do jardim. Mas o homem e a mulher lá diante da serpente, poxa, a mulher tomar a decisão de pegar do fruto, comer do fruto, a decisão familiar é do homem. E a mulher foi o alvo do inimigo, e nesse alvo aí, olha só, inverteu o papel, tinha que ter sido o contrário, o homem apresentar o fruto para ela, se fosse pensando nessa questão de decisão. Vamos para um outro, vamos dar uma outra olhada? Deus manda a promessa para Abraão. Abraão, eu entendo ele como um cara que gosta de compartilhar com a esposa aquilo que Deus tem trazido para eles como família. E Abraão chega para Sara e fala: olha, nós vamos ser pai de uma grande nação, Deus falou comigo. E aí a mulher vai e toma frente nesse negócio, fala: tá demorando muito, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe, aquelas mulheres ansiosas, a ansiedade destrói a sabedoria, minha irmã. A ansiedade diminui o poder da sabedoria, a ansiedade distorce a sabedoria. E aí, olha só, ela toma a frente e dá no que dá. Bota uma concubina para se deitar com seu marido, porque ela queria tomar a frente. A promessa foi dada a Abraão, e ele quem tinha que tomar uma posição. E eu entendo assim que quando essas coisas acontecem, quando a mulher sai da sua posição de auxiliadora ideal e começa a tomar a frente das coisas, dá ruim, na minha percepção, tá, pastor? Gostaria de frisar isso. Não, com certeza. É perigoso, né? Porque eu acho que a mulher, cada qual tem o seu chamado, a sua estrutura, né? Então, por isso que às vezes é interessante porque tem decisões que o homem vai tomar e ele vai segurar a onda e talvez pela estrutura mesmo, né? Sei lá, eu acho que é isso. Mas olha só, Van, tem aqui alguns comentários, né, de algumas pessoas já. E tem uma querida aqui que eu não vou citar o nome dela, até porque ela abriu algo pessoal da vida dela. Eu vou só ler o recado, né, que eu achei interessante. E ela está dizendo assim, ó: bom dia, pastor Welber, e a todos, bom dia, pastor Welber, e a todos, e a você, querida Van. Hoje, aprendendo com a Van, direto de, vou falar o estado de Pernambuco, na casa da sogra. Aí ela está dizendo aqui: ô Glória. Assim, ó: você falando, Van, sobre sabedoria. Veio na minha mente o período em que meu esposo viveu em adultério por 3 anos e, consequentemente, um filho com essa mulher. E em oração a Deus, ele me mostrou que essa criança viria a mim.
E daí foi todo o processo. O filho hoje, com 10 anos, não mora comigo, mas todo fim de semana, todo final de semana, passa em casa. E povo sem conhecimento é sabedoria vinda de Deus. Eu acho que é assim. E povo sem conhecimento e sabedoria vindo de Deus confunde com bondade. Sabedoria, você acha que também é confundida com bondade? Ela está te fazendo uma pergunta lá. Hoje sou liberta porque liberei perdão, mesmo que os protagonistas não tenham vindo a mim. Meu esposo hoje está liberto dessa traição, porém sobre risco, né? Pois ainda não confessou Jesus Cristo como o único Salvador. Quer responder a perguntinha dela, Van? Ela falou assim: você Com acha que também é certeza. confundida com bondade? Sabedoria é Pois é, confundida com bondade? sabedoria não é confundida com bondade, sabedoria resulta em bondade. Porque sabedoria, biblicamente, né? A sabedoria é você estar debaixo da vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita, agradável. Não se sinta, minha irmã, diminuída, coagida, não se sinta boba por ter expressões de bondade diante da maldade das pessoas, diante dos apontamentos das pessoas. Prefira agradar ao Senhor do que as pessoas. E saiba que sim, sabedoria não se confunde com bondade. Sabedoria resulta em bondade. Ações de bondade refletem muito daquilo que nós exercemos por sabedoria vinda do alto. Minha irmã, continue firme e que Deus abençoe a sua casa, abençoe seu entendimento e continue falando tão claramente como falou com você e que você consiga, através das suas atitudes, refletir Jesus, porque é Ele quem vai convencer, através do Espírito Santo de Deus, o caminho certo, perfeito, justo da salvação que o seu marido um dia vai aceitar e assumir. É através do seu testemunho, minha irmã. Louvado seja Deus pela sua vida. Tenho orgulho de ouvir o seu testemunho e você compartilhando isso com todas nós aqui nos abençoou ricamente. Louvado seja Deus por você, minha irmã. É isso aí. Obrigado, viu, querida, que compartilhou com a gente aí, confiou na gente para estar compartilhando um pouco da tua vida aí. A Alessandra Lasman, Van, ela está dizendo assim: bom dia, Van, bom dia, pastor Welber. E ela está lá em São José dos Campos, ela que é da Igreja Batista Nova Canaã e está aqui plugada também na rede 316. Quem também está aqui com a gente é a nossa querida Isis Rodrigues, que está plugada com a gente em algum lugar deste mundo. Ela é lá de Mossoró, a Isis está plugada aqui na rede também, está ligada aqui com a Van Gomes. A Janilda também já passou por aqui, né, Janilda? Janilda, deixa eu ver o que a Janilda está dizendo aqui. Ela está dizendo assim, ó: bom dia, graça e paz, irmãos. Deus abençoe a nossa querida Rádio 316. Um abraço com a paz de Deus para as virtuosas. Um abraço, Van, Deus te abençoe. A Janilda Pereira está lá em Salvador, na Bahia, também plugada aqui na rede. A Cliane também já passou por aqui, viu, Van? E ela está dizendo assim, ó: bom dia, Van, pastor Welber, muito interessante e mais uma bênção para nós. Uma frase que me chamou a atenção foi sobre a obediência. Tenho batido nessa tecla com o meu pequeno Mateus de 4 anos. Obediência questionada não é obediência legal. Deus abençoe a vida da irmã. Legal, essa é a Cleane, Ivan, que está ligada com a gente. Deixa eu ver onde que minha amiga Cleane está aqui na rede. Está lá em Olinda, Pernambuco, Van. Glória a Deus, Cleane. Um beijo, viu? E ó, repita, repita, repita várias vezes isso para os seus filhos, né? Porque a repetição gera excelência. E eles vão gravar esse princípio tão precioso. Não vão aplicar somente com o papai e a mamãe. Eles vão aplicar na sua liderança profissional, eles vão aplicar na sua liderança espiritual, vão aplicar no seu relacionamento com Deus. Repita, repita, repita. Essa é a minha dica para você. E vamos seguindo juntas.
Legal. A Lu Soares, Van, tá plugada com a gente lá Olha só onde é que ela tá, adivinha. Duvido você acertar. Ah, eu conheço ela. Estive falando na igreja dela no encontro de mulheres. Isso, então ela tá aqui, ó, mandando bom dia para todo mundo. Ela é da PIB Cocal, né, que fica Isso. em Vila Velha. PIB Cocal, Cocal é o quê? Um bairro aí em Vila Velha, é É isso? um bairro Cocal aqui em Vila Velha, isso mesmo. Mas por que Cocal? Por que desse nome? Porque tem muito Ah, coquinho? eu não sei não, pastor Web. Eu sou carioca que mora no Espírito Santo. Ah, Pergunta pra é? Lulu. Tá certo, muito bem, tá vendo, Lu? A Van tá igual o povo que eu conheço, ó. Corte rápido, Tramontina. Tá certo, então. Ô, Lu, então depois você responde, viu, Lu? Liga pra Vanna, porque ela tá gripada, ela tá meio mal criada hoje. Acompanhando, acompanhando aqui, ligadinha, tá, minha amiga Lu, lá em Vila Velha. Mas eu acredito que é porque deve ter muito coqueiro aí, por isso que é Cocal o nome do bairro. Pronto. É, pode ser, Ah, pode ser. uma boa desculpa, então. Deixa eu ver quem mais aqui. A Cleane, acho que ela completou aqui o recado dela, Van. Deixa eu só ver aqui. Não, não, é o mesmo recado. Ela já foi lido aqui o recado, é porque acusou aqui novamente. Bom, Van, por enquanto, esses são os nossos recadinhos, viu? Que vieram aqui para você. E agora vamos aguardar, sabe o quê? A tua dica. Tem dica hoje, não? Tem, pastor Welber. Então, hoje não vai ser uma dica culinária, mas vai ser uma dica de sabedoria. Porque Ó, a gente às vezes não consegue parar para poder buscar de Deus sabedoria. Às vezes, vamos ser sinceros, as versões que a gente tem da Bíblia, a tradução que a gente tem da Bíblia, a gente não consegue entender, né? A gente não consegue, às vezes, a gente entende, mas não consegue contextualizar, não consegue aplicar no nosso dia a dia, na nossa prática. Então, eu queria dar algumas dicas para você. Primeira coisa que você pode fazer, precisa fazer, na verdade, na minha opinião, humilde opinião, é que você busque a vontade de Deus antes de qualquer coisa no seu dia. O primeiro minuto do seu dia, os primeiros momentos do seu dia tem que ser o seu encontro com Deus. Eu sei que às vezes a gente, né, passa por situações. Hoje, por exemplo, eu acordei muito gripada, debilitada, mas nos meus pensamentos, já boto do lado da minha cama, aqui está o meu caderninho, eu já começo ali a compartilhar meus motivos de oração, já vou falando com Deus, falo, Senhor, eu estou me sentindo mal, me ajuda a melhorar, eu fiz planos, mas o Senhor tem planos maiores que os meus, me ajuda a dizer o que eu tenho que fazer, me mostra o que eu devo abdicar. Então, minha primeira dica, minha irmã, faça o seu sós com Deus antes de qualquer coisa. Nossa, mas eu já acordo às 5 da manhã para ir trabalhar. Ah, bonita. Vale a pena você acordar 15 para as 5 para você ter o seu sós com Deus. Porque muitas das vezes a gente acorda tão cedo para se arrumar, porque o trabalho exige uma maquiagem, exige um tipo de forma de prender o cabelo, exige, né, algumas coisas. Você às vezes acorda cedo para preparar a sua marmita, você, né, a sua quentinha, não sei como é que fala aí na sua cidade. Você acorda mais cedo para poder botar os filhos para a escola, para preparar o alimento para os seus filhos. E a mulher de Provérbios 31 também fazia isso. Mas ela tinha uma prioridade. Busque primeiro o reinado de Deus na sua vida e todas as outras coisas vão se encaixar. Não é buscar primeiro as ações da igreja, não é buscar primeiro os programas da igreja, é buscar o reinado. E como é que você vai saber qual é a ordem de Deus para a sua vida naquele dia se você só fala com Ele ao longo do dia ou no final do dia? Eu não estou dizendo que não vale a pena, vale, mas experimenta acordar, estou acordando para encontrar-me com Jesus. Eu estou acordando mais cedo, botei meu celular para despertar porque eu tenho um encontro com Deus. E experimenta isso. Vai ser bênção para a sua vida. Essa é a minha primeira dica. Primeiro minuto, primeiro momento, acorda, bebe um copo de água para despertar, porque o seu cérebro precisa estar hidratado para ele despertar. Então, beba água para hidratar o seu corpo, lave o seu rosto, né? Se prepare, sente à mesa, pegue sua Bíblia, pegue um caderno.
Separe os verbos do texto que você leu. Por quê? Porque verbo é ação. Verbo é movimento, é atitude. Pegou um texto, grifa os verbos, não entendeu aquela palavra, procure no dicionário. O que significa essa palavra que eu não estou entendendo aqui nesse texto? E busque o texto, busque referências, sabe? Saiba ouvir o que Deus tem para dizer. Não é chegar, bater o cartão, li um texto da Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Não é isso. Jesus, Deus está o tempo inteiro nos dando ações. Faça isso. E é uma dica que eu trago para você. Primeira coisa, separe os primeiros momentos para se encontrar com Deus. Segunda dica, tenha um caderno nesse momento. Escreva, sabe por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece de um recado que tem para dar. Você acha que não vai esquecer de uma ordem de Deus para sua vida no dia de hoje? E é interessante que quando a gente escreve e deixa ela, talvez, escreve num post-it e cola na geladeira, ao longo do dia, quando aquela ação é aplicável, você se lembra do devocional, sabe? Quando aquela ação é aplicável, você fala, gente, Deus falou comigo isso hoje cedo, olha agora a oportunidade que eu estou tendo de viver. Ou quando você vive, você fala, Deus me avisou que eu ia passar por isso. Experimenta, minha segunda dica. E eu tenho aqui, agora, 2 formas de adquirir conhecimento debaixo da orientação de Deus para que você se torne uma mulher mais sábia. Não estou querendo dizer que o conhecimento vai te fazer mais sábia, mas que se você tiver conhecimento debaixo do direcionamento de Deus, você vai sim se tornar mais sábia. E eu tenho 2 livros para te indicar, para que você ouça um pouco mais, ou talvez entenda de uma forma diferente, né? Consiga contextualizar. O primeiro livro que eu tenho para indicar para você é Vivendo Provérbios. É um livro de Charles Swindoll, que é um autor muito legal, que eu considero bastante, tenho muitos livros dele. E é um livro bem dinâmico, porque ele é quase um devocional. Ele tem capítulos diários, sabe? Você lê dia a dia, e ele está distribuído exatamente, ele distribui as semanas por reflexões. É um livro bem dinâmico. Vivendo Provérbios, até o subtítulo é Sabedoria Divina para os Desafios da Vida Moderna, de Charles Swindoll. Ele é da editora CPAD. E o outro livro, que eu tenho ele aqui na minha coleção de livros, mas não estou enxergando ele, porque eu estou muito gripada. Eu já olhei várias vezes as prateleiras e não estou achando ele aqui. É Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. É um livro bem interessante, principalmente para gente que tem a habilidade de falar muito, né? É um livro com muitos conceitos, com muitos valores interessantes, destacáveis, que nos orientam, né? A como lidar com essa habilidade de falar no nosso dia a dia. Eu gosto muito desse livro e gostaria de indicar para você. E aí, diante desses 2 livros, eu quero trazer uma técnica. Porque eu conheço muita gente que tem livros, mas não tem o hábito de ler. Não conseguem ler, ou então lê, mas não lembra do que leu, sabe? Ou não consegue ler um livro todo, se sente frustrado, não desenvolveu o hábito da leitura. E eu quero compartilhar com você aquilo que eu faço que funciona comigo. E talvez você experimentando vá funcionar com você. E é o seguinte, pega papel e caneta aí que eu vou te indicar como você vai adquirir, como você vai fazer para ler os livros, tá? Bom, eu estudo técnicas de leitura há muitos anos, né? Eu hoje tenho o hábito de ler livros simultâneos, não gosto de ler um livro só. Até vou explicar o porquê. Eu pego uma temática, por exemplo, propósito. Vou ler sobre propósito. Então, eu pego 2, 3 livros que falem sobre propósito, porque a linguagem do autor do livro, ele tem um padrão,
né, na forma da escrita. E nesse padrão, a gente acaba meio que ficando com a mente anestesiada. Deixa eu explicar melhor. Sabe quando você ouve muito um timbre de voz que, de repente, sua mente começa a voar e você não presta mais atenção e depois você lembra que está ali dentro ouvindo aquela palestra e você volta? É porque seu ouvido está ouvindo por muito tempo aquele timbre de voz ou aquela forma, aquele linguajar. E quando a gente estuda oratória, a gente pensa um pouco nas entonações para que esse stand-by mental não aconteça durante a explanação, entende? Mas esse stand-by mental acontece também quando a gente lê o livro por muito tempo. Tem algumas pessoas que conseguem se concentrar, outros nem tanto. Então, a minha estratégia é pegar 3 livros que falem sobre a mesma temática, para que eu tenha linguagens diferentes, visões diferentes sobre o mesmo assunto. E isso me deixa mais instigada. Então, a primeira dica que eu trago para você é a seguinte: escolha um assunto interessante para você, que você tenha sede, que você queira muito saber, tá bom? Primeira dica. Segunda dica é que você pegue o total de páginas do livro e distribua no período que você quer bater como meta. Tem uma meta, por exemplo, eu quero ler um livro em 30 dias, num mês eu quero ler esse livro. Não põe uma meta grande demais se você não tem um físico, né, uma capacidade técnica para isso. Eu quero ler esse livro aqui em uma semana. Um livro de 300 páginas. Não vai conseguir. E você vai se frustrar com isso. Então, pegue um livro, seja equilibrado e distribua o número de páginas de acordo com a meta de dias que você tem para ler esse livro. Para você poder descobrir a quantidade de páginas que você consegue ler, faça um teste. É assim, você pegar um cronômetro e ver o seu tempo de concentração na leitura, né? Então, ligue o cronômetro e comece a ler. E veja até quanto tempo você consegue se manter concentrado, entendendo o que está sendo dito. Se foi 15 minutos, ok, 15 minutos, para o timer, e aí você vai entender que isso, a capacidade atual, porque isso você vai desenvolvendo e vai ampliando, tá bom? Mas a sua capacidade atual de concentração de leitura é de 15 minutos, e então distribua os 15 minutos ao longo dessa sua meta de livros. E aí você distribui a quantidade de páginas. Talvez você vai ler um livro em 2 meses, talvez você vai ler o livro em um mês só, mas é uma boa dica. Uma outra coisa que eu faço, que funciona para mim, eu já fiz vários cursos de leitura e alguns não aprovam dessa forma, mas o que mais se encaixou no meu perfil foi esse. Eu não termino o capítulo em um dia, por exemplo. Se o capítulo 1 ele é curtinho, eu leio o 1 e metade do 2. Eu não concluo o pensamento. E fazendo um paralelo, é como se você estivesse assistindo uma série do Netflix. Você não concluiu o episódio. Isso faz com que você fique instigado a voltar no dia seguinte e terminar e saber quais são as cenas dos próximos capítulos, entendeu? Porque quando você lê até o final do capítulo, você fecha o entendimento daquele assunto e talvez você não se sinta instigado em abrir um novo assunto, tá? Então, uma dica que funciona para mim é não conclua o capítulo num dia. Se o capítulo for curto, lê 1 e metade do outro, ou 2 páginas do outro, ou uma página que seja, mas não feche a ideia. Isso funciona bastante comigo. Outra coisa que funciona bastante comigo é ler junto com o audiobook do livro. No canal do YouTube, né? No YouTube, existem vários livros narrados, né, por locutores muito bons, que eles ajudam a gente nessa questão de adquirir conhecimento. Eles leem o livro para você, chama-se audiobook. Então você digita o título do livro e dá um tracinho e escreve audiobook. Se você, alguns
a grande maioria dos livros já tem audiobooks disponíveis no YouTube. Tem alguns aplicativos também que disponibilizam audiobooks, tem alguns aplicativos que leem para você. Então, uma forma de eu manter dinâmico a minha leitura é eu pegar um livro, tê-lo na minha mão e, ao mesmo tempo que estou lendo, eu estou ouvindo a narrativa daquele capítulo. Isso me deixa ler com muito mais concentração, porque, afinal de contas, eu estou ativando 2 sentidos, né, do meu corpo, que é a visão e a audição, e eu também consigo ler na velocidade que a pessoa está lendo para mim. Uma dica de sabotador que talvez te impede de ler é você ler em voz alta. Não leia em voz alta se você quer ter uma leitura mais dinâmica, porque até o seu olho absorver a imagem das palavras, levar para o cérebro, decodificar, transmitir para a fala, demanda um tempo e um desgaste neurológico. E isso deixa você um pouco mais cansado, a leitura fica mais cansada. Então, é muito mais ágil você ter uma leitura mental e não ler em voz alta. Algumas pessoas precisam ler em voz alta para se manterem despertados durante a leitura. Então, minha dica é, veja qual é o horário melhor para você ler. Às vezes, à noite, antes de dormir, não é um bom momento para você ler. É de manhã cedo, ou às vezes depois do almoço, se você não tem aquele soninho que bate depois da refeição, ler depois do almoço é um momento interessante. Compartilhando com você meu hábito de leitura. Eu gosto de ler 3 livros simultâneos sobre o mesmo assunto, né? Então, eu gosto de ler quando tem uma meta de leitura. De manhã eu leio um livro mais leve, um livro mais dinâmico. À tarde eu leio um livro mais técnico, com estratégia, com ferramentas. E à noite um livro mais conceitual, né? Com os princípios, com os fundamentos. Eu gosto de ler nesses parâmetros. Nem sempre eu consigo 3 livros da mesma temática, mas quando eu consigo encontrar 3, eu faço dessa forma pelos motivos que já disse. A linguagem é diferente e também o teor. Eu tenho mais concentração à tarde, porque meus filhos estão na escola, eu estou sozinha, ou eu tenho mais concentração à noite, quando está todo mundo dormindo, eu consigo estudar melhor. Então, veja qual o seu horário melhor de leitura. Última dica para a gente encerrar com chave de ouro. Separe um local para você ler. Um local específico. Sabe aquele sofazinho da leitura? Ou o seu cantinho da leitura? Não leia deitado, porque o seu corpo entende que deitar é para descansar, não é para ler, né? Então, sente-se, encontre um local iluminado, com uma boa iluminação, né? E marque aquele local como local de leitura e leia sempre ali. Vai chegar um momento que o hábito vai ser tão concretizado que só de sentar ali o seu cérebro vai entender. Opa, a avó vai ler, agora ela vai ler. E ele vai virar a chave e você vai aumentar a sua capacidade de concentração e de absorção diante do livro que você está proposto para galgar, para poder destrinchar, para poder absorver as informações que estão ali. Essas são minhas dicas de hoje para leitura. Bora ler a Bíblia, né? Como diz o pastor Jefferson Dantas, bora ler livros bons, bora adquirir conhecimento sempre debaixo da orientação de Deus, porque o temor do Senhor é que nos faz pessoas mais sábias, não é a quantidade de livros, não é a maioria do nosso entendimento, do nosso conhecimento. É isso. E aí, gostou, pastor Welber? Muito bem, muito bom mesmo, boas dicas, legal mesmo, né? Gostei dessa aí de ler pela metade o capítulo que você, né, vai parar a leitura. Gostei dessa dica aí, eu acho que é legal mesmo, né? Para amanhã, quando for voltar, você vai retomar ali os pensamentos e o que está acontecendo, né? E acho que é legal essa dica, eu gostei muito também. Dentre todas, aliás, muito boas, né? Todas muito boas, mas dessa daí eu gostei bastante. Legal. Muito bem. Suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa aí para acrescentar, fique à vontade. Obrigada a vocês pela paciência. Desculpem a minha voz meio embargada, assim, meio nasalenta, mas já estou melhorando em nome de Jesus.
E eu espero muito que o Espírito Santo nos dê a estratégia certa para nos tornarmos pessoas mais sábias, né? Não só mulheres, mas homens também sábios, homens que temem a Deus e assim termos boas obras, boas atitudes, bons pensamentos, boa fala, boas ações, né? Porque é assim que a gente acaba refletindo Jesus na nossa vida, refletindo Jesus por onde a gente passa. Uma semana cheia de oportunidades de ser uma pessoa mais sábia, de exercer a bondade do Senhor através da sua vida. E bora agitar a semana, porque só é segunda-feira ainda. Tem muita coisa para acontecer. Espero vocês semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um beijo grande. Bora agitar o dia. Tchau, pastor Welber. Valeu, querida. Tchau. Melhoras aí para você. Ó, o pessoal tá pedindo para você postar as dicas de leituras também aí no teu Instagram, tá bom? Por favor. Tá bom, pode deixar. Vou postar lá. Então tá bom. Valeu. Boa semana para você. Valeu. Melhoras aí. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.